Mateus 16, 21. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Apesar de Jesus explicar claramente aos seus discípulos a sua missão, eles tiveram dificuldade em entender que a vinda do Messias a esse mundo era para um dia morrer na cruz. Tanto é que eles só foram entender o Messias como sendo o Salvador que acaba morrendo numa cruz, depois que Jesus ressuscita dentre os mortos e passa mais de um mês explicando tudo para eles. Aquele bebezinho abençoado, que um dia nasceu na manjedoura e compôs a mais linda história de amor da história humana, nasceu com uma missão específica: um dia morrer na cruz do Calvário. Ainda hoje, muitas pessoas não entendem que a missão do Messias amado era morrer por nós e por nossos pecados. Em nossos dias, basicamente todo mundo acredita em Jesus, inclusive porque ele marcou a história, ao antes e o depois de Cristo, na contagem dos anos do calendário ocidental. Enfim, basicamente todo mundo acredita em Jesus, que ele veio ao mundo para nos dar exemplo e nos abençoar. Mas não é todo mundo que tem a consciência do porquê ele teve que ser crucificado. Jesus mostrou aos discípulos que era necessário ir à cruz. Mas por que a cruz foi necessária? Não seria suficiente Jesus nos deixar seus ensinamentos e seus bons exemplos? Para que sofrer na cruz? A cruz não tinha nada de bom. A cruz era um lugar de sofrimento e desprezo. Ela era maldita e qualquer que fosse lançado nela também se tornava maldito. E foi isso que Cristo fez. Nos resgatou da maldição, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Pois está escrito em Gálatas 3,13: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. O Natal existiu apenas para que a cruz também viesse a existir. O bebezinho nasceu apenas para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pudesse ser imolado. As pessoas romantizam o Natal, mas ele é muito sério. Ao nascer, Jesus estava obedecendo à sua missão única. Filipenses 2,8. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.